Olá, você está na 13ª temporada da Reconnect. Você sabe o que é nacionalismo cristão? Saiba agora na Reconnect. Olá, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião, aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura, 13ª temporada, 5 anos de TV, mais de 470 horas de programação sobre espiritualidade laica, leve e plural, Roberto Leão. É isso aí. Muitos anos, muitos convidados. Rapaz, muita gente coisa passou boa. por essa bancada, né, cara? Nossa, Por a essa gente- não quer ser nova, né? 13ª temporada, a gente É. começou com o A estúdio gente novo. conversou com muita gente. Agora, muitos naquela temas. bancadinha oval, que foi desde o começo, ali é uma entidade em Mas terra. eu tenho saudade daquela nossa mesinha, né? É, Aquela boazinha, bancadinha né? oval, muito boazinha. Fez história. Foi a primeira. Fez história. Primeiro programa. O primeiro programa que a gente fez não foi o primeiro que foi ao ar. O primeiro que a gente gravou foi um externa com Monja Cohen. Foi o primeiro programa que a gente gravou na lata. Primeiro. Passou um tempo para ir ao ar, porque teve problemas de edição, enfim. Externa é mais complicado. Mas o primeiro programa que foi ao ar foi com aquela mesinha, com aquela bancada, Com a há mesinha. 5 anos. 5 anos atrás. E já se vão... Pessoal, se são 470 horas de programação de espiritualidade, vamos supor que tem recordistas, como o nosso convidado de hoje, mas geralmente a pessoa vem no máximo 2 vezes, então, pelo menos aí uns 200 convidados. Tá muito bom de número. Pelo tô muito menos inveja. 200 convidados passaram por essa bancada. E hoje, para falar sobre nacionalismo cristão. O que seria nacionalismo cristão? Né? Para falar sobre esse fato que também tem questões sociais, tem questões políticas, tem questões históricas. E é extremamente atual, E né? é Como é que a gente extremamente atual. chegou a esse momento, a esse ponto que estamos vivendo hoje, em boa parte do mundo. Né? Então, para isso, o nosso historiador de plantão, escritor, pesquisador, historiador, nosso consultor da Reconnect para assuntos históricos. Cada dia mais jovem. Cada dia mais jovem. Jeová Mendes, mais uma vez Muito na Reconnect, bem-vindo, batendo Jeová. todos os recordes hoje. Todos os recordes. Olha, a gente tem um público reconectado que é um público nosso, é um pessoal que nos assiste, enfim, tá sempre comentando. Mas quando a gente faz algum programa com o Jeová, tem uma galera do Jeová. Tem os fãs, os Jeová Lovers. Jeová Lovers, que pergunta quando é que vai pro ar, quando é que não sei o quê, o Aí Jeová é fantástico. comenta lá no YouTube, comenta no Instagram, manda mensagem pra gente. O Jeová, o professor, mande um abraço pra ele. Tem muitos. Qualquer dia desse eu vou ter que... Porque na correria, na loucura, eu vou imprimir uma lista de quem mandou um abraço pra você, Jeová. Geovistas. São jeovistas. Muita gente do Mas, interior do Ceará, muita gente. Tem muita gente. Guatu É tem, mesmo, rapaz. Um abraço para todos os nossos irmãos e irmãs, né? Os geovistas, né? os jeovistas. Os jeovistas. É. Rapaz, o cara é nossa enciclopédia, ele bateu, acho que foi só batendo o recorde do Jô Soares. Ele foi recebeu uma plaquinha, o Jeová, uma condecoração lá no Jô Soares, que ele foi um dos convidados que Uma mais foram. comenda. Eu fui o terceiro, né? Terceiro convidado que mais foi no programa do Jô Soares. E hoje batendo o recorde da Reconnect, como disparado, pessoa que mais veio Vamos aqui providenciar na uma plaquinha pra ti, plaquinha Jeová. pro Jeová. Recordista, Reconnect. Recordista Reconnect. Jeová, bem-vindo de volta mais uma vez, meu irmão. Aí já não é mais convidado, já é da família, já faz parte do programa. Só um detalhe pra saber como o público, o nosso público, esse público de internet e tal, que tá sempre, gosta muito quando você vem, aprende muito com você. Mas o público do Jeová, eu tô lembrando isso agora, 2 pessoas me perguntaram onde é que eu mando uma carta pro Jeová. Uma Isso, carta. Direto pro céu, né? É direto. Uma carta. Jeová, vamos lá. Eu escrevo uma carta. Nacionalismo cristão, né? Nós temos visto alguns fenômenos, né, ultimamente bem atuais, né? Onde, por exemplo, o cristianismo é sinônimo de caráter, né? Sinônimo de uma personalidade, uma moral ilibida, coisa que a gente sabe que muitas vezes a gente é surpreendido, inclusive com fatos históricos e fatos atuais, né? Que isso não é muito verdade, né? Onde se critica, onde está havendo uma cisão, né? Quem é cristão vai para o lado, quem não é cristão vai para o outro e vive aí as margens, né? O que seria esse nacionalismo cristão? Bom, Bernardo e meu amigo Roberto Leão, na realidade, um prazer muito grande estar aqui outra vez, né? Sempre a satisfação. O nacionalismo cristão, ele tem a sua base teológica, doutrinal, cultural, né?
e dogmática no judaísmo, principalmente na lei de Moisés. Moisés é a base de tudo. Moisés é a base de tudo. Todos os acontecimentos que vieram desde Moisés até hoje, passando pelo cristianismo e passando por outros segmentos, né, de matiz mosaística ou cristã, tem a sua base teológica, doutrinal, cultural e dogmática nos ensinos de Moisés. Os cristãos, eles se espelham muito. Toda a base teológica dos grupos cristãos, do que professa, principalmente as pessoas mais radicais, aquelas pessoas mais centradas no nacionalismo, entendeu? Na questão dogmática, eles têm as suas raízes no judaísmo, no mosaísmo. É no judaísmo que é proveniente de tudo isso. Só que o nacionalismo cristão, ele está muito descaracterizado dos ensinos de Jesus, porque Jesus ensinou perdão, bondade, tolerância, compreensão, caridade. Não julgamento, né? Tudo isso Jesus pregou. Lamentavelmente, depois da morte de Jesus e da sua ressurreição aos céus, os doutores que foram responsáveis pela formatação, pela uniformização doutrinal do cristianismo de Jesus, eles distorceram muitas coisas. Sobretudo o período dos doutores, o chamado período patrístico, que é a patrística, que envolve toda a teologia dos doutores, dos pais da igreja, que foram 84 na sua totalidade, que vai de Clemente de Roma, por volta de 90 depois de Cristo, até o ano 400 depois de Cristo. Eles são chamados período dos pais apostólicos, chamados os doutores da patrística. E essa obra eu a tenho, né? Que é a patrística, que contém todos os ensinos dos doutores que vieram depois do Concílio de Nicéia, vieram antes e depois do Concílio de Nicéia. Foram eles que codificaram, eles uniformizaram, eles deram um novo perfil à interpretação teológica de Jesus. Mas, Jeová, só para a gente começar a entender, você falou sobre essa raiz, né, no judaísmo. E depois da Segunda Guerra, a gente vê os judeus tendo uma noção, ou criando uma noção de nação judaica, né, para além do país, que ainda não tinha um país para chamar de seu. Mas começou a se formar ou se fortalecer essa ideia de uma nação. Independente de onde estejam, tem essa coisa da nação, né, judaica. E depois, aí tem todo aquele processo de voltarem a Israel, enfim, né, que aí é outro papo que a gente já até conversou sobre essa questão do Palestina e Israel. Mas o cristianismo, me parece que pelo menos hoje, ou dentro dessa construção, não foi aquela ideia do cristianismo enquanto nação para depois se apropriar de territórios. Sempre foi uma questão muito ligada a território. E hoje o que a gente vê é que são territórios que seriam laicos ou múltiplos, que os nacionalistas cristãos querem tomar para si como se fosse uma coisa única e deles por direito, né? Esse raciocínio está correto e como é que foi construído isso? Os cristãos, eu sou um profundo estudioso dessa área, os cristãos em todo o mundo, principalmente, Roberto, os grupos mais radicais, ou os ultra-radicais, eles se espelham muito naquela mensagem de Deus a Abraão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Abraão, quando saiu de Ur dos Caldeus, que veio para a terra de Canaã, que naquele tempo não era habitado pelos árabes, porque os árabes nem sequer existiam, estavam lá os cananeus, os heveus, os peleteus, os samadeus e outros povos. Os hititas, os amoritas, os amorritas, estavam esses povos lá. Ele não tinha ainda os árabes. Os árabes são descendentes de Ismael, filho de Abraão, que vieram posteriormente. Acontece o seguinte: como Abraão foi escolhido por Deus como representante de uma linhagem divina, tudo que Abraão pensasse ou viesse a empreender, representava exatamente a vontade divina. No caso, por exemplo, dos cristãos, os cristãos se baseiam muito em Theodor Herzl, que é o fundador do Estado de Israel, praticamente. Lá nos anos de 1880 e pouco, até 1905, por aí, quando ele faleceu, o grande jornalista húngaro, que era judeu, Theodor Herzl, que convocou um concílio na cidade de Berna, na Suíça, onde ele propunha a criação de um Estado judeu. A criação do Estado judeu. Os judeus, como já falamos aqui outras vezes, os judeus estavam dispersos pelo mundo desde o ano 70 da era cristã,
quando o imperador Tito destruiu o templo sagrado, o templo de Jerusalém, e dispersou os judeus pelo mundo. Os judeus ficaram 1990 e poucos anos fora de sua terra. Quando os judeus voltaram em 1947, eles disseram, nós estamos voltando para a nossa antiga terra, a nossa antiga possessão que Deus nos deu através do nosso pai Abraão. E que nós saímos daqui não por gosto, mas por imposição. Mas primeiro se reforçou essa ideia de uma nação. Exatamente. De uma nação judaica. Então, voltar para a nossa terra sagrada. Vamos voltar para a nossa terra sagrada. Então, os judeus, a ONU determinou, como já falamos aqui, através do Oswaldo Aranha, de uma votação na ONU, no dia 29 de novembro de 1947, quando foi determinado que a Palestina seria dividida entre árabes e judeus, só que os judeus começaram a voltar para a Palestina, mas ao outro lado, que são os árabes, os seus irmãos de sangue, que são filhos de Ismael, não aceitaram o retorno dos judeus. Então, a questão hoje do nacionalismo, desses nacionalismos exagerados, tem também as suas ramificações, não só nessa questão da Terra Santa, né, a Terra Sagrada, mas também de outros grupos radicais que têm a mesma percepção e a mesma compreensão, como na Rússia. Na Rússia existem lá os grupos nacionalistas, que são considerados cristãos, são neonazistas, são fascistas e são homofóbicos, são xenofóbicos, são xenófobos, né? Então, eles têm a mesma ideia de que o cristianismo perdeu as suas raízes. Os nacionalistas são aqueles que reclamam hoje, não só nos Estados Unidos, na Europa, mas principalmente na Europa Oriental, que abrangia todo o chamado Império Russo, na época de Catarina, ou antes de Catarina, já na época de Ivan IV o Terrível, eles reivindicavam um cristianismo baseado lá na Igreja dos Apóstolos, da época dos bizantinos, em que você não pode violar preceitos da lei cristã. Você não pode violar os princípios baseados no mosaísmo, de que o que é errado é errado, o que é certo é certo. Não existe retoques. E não existe também oportunidade para essas pessoas que professam o cristianismo, mas seguem uma linha doutrinal diferente daquele cristianismo que tem as suas ramificações lá na igreja primitiva. Agora, de um lado, Bernardo e Roberto, de um lado eles divergem e distorcem totalmente a mensagem do Cristo. Se você for pegar a mensagem de Jesus Cristo, os ensinos do Senhor Jesus, totalmente diferente da mentalidade dessa gente que descaracterizou a mensagem do Mestre de Nazaré. Então, hoje, eles se impõem através da política, se impõem através de suas ideologias, através da sua formação cultural e querem impor aos demais esse conceito totalmente distorcido e descaracterizado. A gente... Fala, Renato, desculpa. Agora é muito interessante, né, Jová? Pegar aqui alguns dados mais atuais e é muito interessante a questão a gente tem aqui, principalmente no Brasil, a gente tem uma impressão de um crescimento cristão, sobretudo evangélico, né? Com projeto de poder. E com projeto de poder, bancadas evangélicas, igreja, todo bairro tem pelo menos umas 10 igrejas evangélicas, né? E uma capelinha bem muito mais singela do que as igrejas monumentais evangélicas, né? Essa não é a realidade no mundo, né? Eu tô aqui com os dados bem recentes, entre 2010 e 2020, o número absoluto dos cristãos parece ter crescido, mas não acompanhou o crescimento populacional do mundo, né? Então, passou de 2,18 bilhões de seguidores, né, para 2,30 bilhões de seguidores, ou seja, um aumento aí de 122 milhões de pessoas. Mas ele perdeu 2,8 pontos de seguidores em 10 anos. Então, estima-se que até 2050, né, o déficit cristão seja de 66 milhões de cristãos vão deixar as igrejas. E essa participação, sobretudo, da queda do cristianismo, é 90% em países com alto poder de educação e evolução financeira. Né? Então, ou seja, é um comparativo, ou seja, parece-me, por esse estudo, que quanto mais é o poder aquisitivo da população ou acesso à cultura desse país, mais ele tem perda pelo menos esse
É O que os dados é mostram. o que os dados mostram. Essa é uma pesquisa da Pew Research, que é o Instituto Internacional de Pesquisas, né? Cara, o que é que você acha? Quando a população tem acesso à cultura, ela chega a esse conceito, a essa conclusão que você chegou, que na verdade o que o cristianismo hoje está pregando é totalmente divergente do que Cristo teria pregado? Exatamente, Bernardo. Na realidade, isso aí, você pode ver o exemplo da Europa, né? A Europa praticamente é um continente sem fé. Você chega em qualquer país da Europa hoje, para você Sim. procurar a igreja, as igrejas são ocupadas por morador de rua ou por estrangeiro que chega lá, não tem onde morar, bota o pessoal dentro das Ou igrejas. então aquelas grandes basílicas são históricas, né? São mantidas por tudo conta de... ocupado. É na Inglaterra, na França, na Alemanha, em todo canto. Toda a Europa, Portugal, Espanha, Bélgica, está cheio de moradores de rua e estrangeiros que chegam de fora, não tem onde morar, bota dentro das igrejas. Agora, as pessoas que praticam, as pessoas que vivem o cristianismo, não existe mais. Na Europa não existe mais, que ali é o berço do cristianismo, né? Ali foi a vitória da Roma imperial, a Roma cristã, ali foi o berço do cristianismo. Hoje está totalmente, praticamente esvaziado. Então a tendência é essa. À medida que o mundo vai se educando, o mundo vai, por exemplo, adquirindo conhecimentos intelectualizados, vai se intelectualizando, é claro que as pessoas têm uma noção clássica do que foi e do que é hoje. Daquilo que foi no Tem passado. uma criticidade, né? Tem uma Exatamente. criticidade. Mas tem a criticidade. Você te olha, não, esse cristianismo aqui não tem nada a ver com o cristianismo pregado por Jesus. É um cristianismo politizado, racializado, militarizado, entendeu? O que a gente vê, Jeová, falando sobre isso também, é que como o Brasil é um país muito peculiar, até o cristianismo aqui, ele tem umas nuances, uns detalhes que são muito peculiares. Como, por exemplo, essa devoção do cristianismo daqui por Israel, que não é um país cristão, que nem considera Cristo. Não. Essa devoção também por grandes potências, que também não são necessariamente cristãs, ou não pregam o cristianismo. Você vê hoje a questão americana, dos Estados Unidos. Trump não é um cara que prega o cristianismo, nem se diz cristão, nem assumidamente, né? Então essa questão... Nem age como cristão. É cristão ali, Então essa coisa de colocar Deus acima de tudo, mas é muito dentro do projeto de poder, sobretudo no que a gente vê no recorte brasileiro, ele é bem, como é que a palavra que eu posso usar? Ele não é muito, por mais que o cristianismo seja radical aqui dentro desse projeto de poder, essa coisa do Deus, ela é bem ampla e muito flexível. Né? Ela vai para onde interessa. Porque o Deus judeu, ele não é o Deus cristão. Não, nada a ver não. O Deus americano não é um Deus cristão dentro dos moldes brasileiros, né? Então, assim, por que dessa peculiaridade, por que dessa coisa tão diferente aqui no Brasil, que é tão estranha ou alheia a tudo que a gente entende como cristianismo mais raiz ou como cristianismo histórico? A questão, por exemplo, dessa divergência hoje de alguém dizer, não, o Israel não é cristão. Tudo bem, não é cristão. Mas o problema principal, Bernardo e Roberto, é exatamente a base de toda a base doutrinal está lá no judaísmo. Lá no judaísmo. E os cristãos... A raiz do cristianismo exatamente. Né? O cristianismo veio do judaísmo. Outra coisa, toda a base teológica e doutrinal tem o seu alicerce, a sua base alicerçal, está todo no judaísmo. Isso requer o quê? Intolerância, você pode ver lá no livro está lá no livro Levítico, capítulo 18, versículo 20, né? Está lá. Pode conferir aí. Não, obrigado. O homem que se deve... Gente, eu estou aqui com homofobia. É só o seguinte, está lá em 18, capítulo 18, versículo 22 de Levítico, está lá. O homem que se deita com o outro homem tem que ser morto, o seu sangue tem que ser derramado. Aí combate a feitiçaria, combate os que consultam os mortos, combate, por exemplo, os que leem a mão, a quiromancia. Como combate outras coisas também, Exatamente. Cortar a barba, usar... pronto, né? Tem várias coisas que também não se aplica quer dizer, mais. É uma quantidade de coisas, de fatores ligados à tradição do judaísmo antigo, aquela coisa toda, e aquelas exigências draconianas de Moisés sobre a questão comportamental. Quem está de um lado é inimigo, do outro lado é amigo. Então, quem viola esses princípios são inimigos nossos. Então, isso vem muito para a religião cristã. Outra coisa, pelo fato dos evangélicos defenderem ferrenhamente o Estado de Israel, o povo judeu como uma nação santa, porque eles vão lá para o passado, a questão do messianismo, a questão das promessas de Deus dadas a Abraão.
E aqui, através do povo judeu, está lá na Bíblia, a salvação dos homens veio através do judaísmo, é através da fé. A salvação veio dos judeus, está lá na Bíblia. Então, o que é que o evangélico faz? O chamado cristão. Ele vai buscar as suas reminiscências teológicas, históricas, doutrinais, lá no judaísmo antigo. Mas é estranho isso, eu acho engraçado. Não, estranho mas eles vão Porque buscar lá. se você pegar um grupo desse de cristão aqui brasileiro, botar em Israel, colocar ele para pregar numa praça, como é que eles vão ser recebidos lá? Pois é, mas acontece que eles não se baseiam na questão pessoal ou doutrinal do judaísmo com relação a Jesus. Quando chega aí, esbarra. Eles vão buscar. Ele diz assim, porque Jesus mesmo disse, veio para o que era seu, falando dos judeus, veio para o que era seu, e os seus, no caso os judeus, não o receberam. Mas os cristãos receberam Jesus. Os judeus não receberam, ainda espera o seu Messias, o Hamashia, que até hoje não chegou. Então, os cristãos do mundo todo ficam com as doutrinas judaicas, lá do mundo antigo, da época de Moisés, embora repudiando os judeus, por um lado, conteste os judeus pelo fato de eles não receberem Jesus como Salvador, mas eles sim têm Jesus como Salvador. Então, a pendência está exatamente entre a antiga doutrina de Moisés, os ensinos dos profetas, lá do Velho Testamento, e aquilo que não foi cumprido pelos judeus, que é a questão de não receber Jesus como Salvador. Então, os cristãos de hoje, eles pegam toda aquela reminiscência doutrinal do mundo antigo, lá da época de Moisés e de outros profetas mais, Ezequiel, Daniel, Isaías, Jeremias, né? Sofonias, Obadia, Azeu, Zacarias, até chegar exatamente Malaquias, que é o Velho Testamento. Pega todo aquele ensino doutrinal como base de que o que eles esperam hoje, o que eles vivem hoje, tem as suas raízes lá no Velho Testamento, porque fala da vinda do Messias. Falta somente Deus clarear a mentalidade dos judeus e verem que Jesus é o Salvador, que não tem outro Hamashia para chegar. O Hamashia já veio, que é Jesus. E é isso que dá. É por isso que atropela tudo isso. Quem não conhece muito a questão doutrinal dos judeus, por que isso? Por que isso? Por que aquilo? Porque o povo cristão hoje no Ocidente, tanto faz ser nos Estados Unidos, na América Latina, qualquer outra parte do mundo, eles sempre se baseiam exatamente naquele escopo doutrinal do Velho Testamento que está em Moisés e os demais profetas do mundo antigo. Sobretudo os evangélicos, né? Todos os evangélicos. Sobretudo os evangélicos. Então, o que eles fazem? Eles não aplicam aquelas regras rígidas da época do mosaísmo. Não, rapaz, esse cara aqui não... Isso é um desviado, isso aqui é um pecador, esse aqui eu não falo com ele, esse aqui eu não concordo com ele porque ele é contra a palavra de Deus. Diz logo assim, é contra a palavra de Deus. Então, o Novo Testamento, Jesus Cristo, cristianismo mesmo, como se pode compreender, que a doutrina baseada em Cristo, ela só funciona quando convém. Ele só segue por conveniência. Mas, na verdade, é até uma contradição, né? É uma contradição. Então, por exemplo, se uma crença, né? Uma crença, ela é baseada, ela se diz cristã, e ela é baseada 80% no Velho Testamento, o Velho Testamento é antes de Cristo, então ela não é cristã. Porque se ela diz que ela é cristã, ela tem que criar uma linha temporal de Cristo para frente. Não, ela não é cristã. Mas acontece, Bernardo, porque muitas coisas, porque as profecias do mundo antigo, as profecias lá do Velho Testamento, é a base do cristianismo. O cristianismo tira muito reminiscências doutrinais. Mas eles são muito mais, eles pregam muito mais uma figura, uma postura de Moisés do que uma postura de Cristo. Exatamente, porque o Cristo é amor, o Cristo é amor, é tolerância, é gratidão, é piedade, é compreensão, é fraternidade, tudo isso, né? Entre aspas, eles aplicam os métodos mais mosaísticos do que mesmo do cristianismo, e por isso que dá essa distorção. Outra coisa, hoje nós vemos assim, no Brasil está crescendo muito, eu sei disso que eu acompanho pelas estatísticas, está crescendo muito o mundo evangélico. Tá, não estou aqui com dado, olha aqui, vamos lá. Estatística aí, né? Olha aqui, ó, católicos. Os católicos, em 10 anos, de 2010 para 2022, em 12 anos, os católicos caíram 8,4 pontos percentuais. Eles representavam 65% da população brasileira, hoje representam 56%. Em contrapartida, os evangélicos protestantes cresceram, saíram de 21% para 25,9%, né? E os sem religião também cresceram.
Aí você cresce muito. Você mais de, de mais de 7 1 para bilhão de 9%. pessoas que não professam. Mas aí eu te pergunto, há uma crescente no mundo evangélico. Eu acredito que muitos evangélicos não sabem de onde veio o culto protestante, o protestantismo, né? O evangélico. Hoje, os cultos evangélicos você conhece, é um cara que circula muito bem em todas as religiões, né? Vamos falar das principais, sem citar nome, vamos falar das principais, tirando como base as principais vertentes evangélicas, neopentecostais. Você acha que minimamente eles seguem o proposto por Martim Lutero na revolta protestante? Agora você fala já que a gente vai para o intervalo. O Ateliê Renato Oliveira é especialista em aluguel de trajes de festas. Com um acervo diverso, garantimos que você encontrará o traje perfeito. E a nossa missão é oferecer uma experiência única com muita economia. São inúmeros clientes satisfeitos e você pode ser o próximo. Entre em contato conosco 987960356. Quer aprender a lidar melhor com a sua vida? Precisa de orientação para as suas decisões? Consulte o tarô. Fale comigo. 859-9653-5770. Voltamos, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC. 5 anos de TV, 13 temporadas, novo estúdio, mais de 240 episódios, mais de 200 convidados passaram por essa bancada. E eu e o Roberto não ficamos velhos, estamos no formal, Não, a gente queremos acreditar. rejuvenesceu. Não, isso é muito melhor, Bernardo. Pega um negócio da gente, pega uma gravação da nossa primeira temporada, a gente melhorou muito. Principalmente depois da pandemia, né? A pandemia, eu tenho um negócio massa para mostrar para o público. Não, durante a pandemia, pode passar, não. Durante a tem pandemia, televisão, eu podia passar umas realmente fotos. eu tenho que explicar isso toda vez. Durante a pandemia, eu segui a risca. Eu fiz a minha quarentena, eu não saía de casa, eu tava trabalhando no home office, a gente tava gravando os episódios da Reconnect On, né? E eu realmente não, como eu não saía de casa, eu não tinha como cortar o cabelo, nem como fazer a barba, né? Então ficou uma coisa meio... Ficou Neandertal. Comparação, Mas só eu faltou a fiquei em bola casa. a Wilson do Náufrago. Foi né? incrível. Mandar um grande abração aqui para nossos apoiadores culturais, pessoal da Ateliê Renato Oliveira. Se você quiser, precisa alugar terno, roupa de noiva, daminha, 15 anos, ocasiões especiais como festas, preço bom, lindos e no preço que com certeza cabe no seu bolso, especialista em casamentos coletivos, mas não só para casamentos coletivos. É uma festa, tá pensando, cara, é uma festa que eu não vou comprar um vestido para usar só uma vez, parará, parará. A Renata Oliveira tem todas as paletas de cores que vai se adaptar aí à tua necessidade, tá? Queria mandar um grande abraço aqui pro pessoal da barbearia Cabra da Peste, que faz um esforço danado para deixar a gente menos feio para poder ir pro programa, tá? Então, um abração, pessoal do Cabra da Peste. Fica ali no shoppingzinho do supermercado São Luís, ali no Cambeba, tá? Tem lá naquele shoppingzinho do Mercadinho São Luís, tem lá a barbearia Cabra da Peste, tá bom? Esqueci alguém? Não. Foi. Antes de ir pro nosso intervalo, Jová, eu falei o seguinte, vamos lá recapitular. No Brasil, né, os católicos caem, né, de 65% para de 65% para 56%. Né, eles caem em 12 anos, de 2010 a 2022.
Os evangélicos protestantes sobem, né? Eles saem de 21 para 26,9, 27. Sai de 21 para 27%. Os sem religião também no Brasil cresce. Mas bem, vamos focar aqui nos cristãos. A gente está falando do cristianismo. Os católicos caem, evangélicos crescem, né? Tem sua bancada política, né? Estão presentes aí em massa, espalhados, bem capilarizados em todos os bairros, seja rico, seja pobre, eles estão bem capilarizados, tá? Mas vem aqui uma pergunta intrigante. Os evangélicos hoje sabem, pelo menos minimamente, sua origem e os seus preceitos teológicos de Martim Lutero? Como é que está essa distância do pregado ou do proposto por Martim, dessa cisão, essa cisma católica? Bernardo, na verdade, hoje, digamos assim, 90% deles não conhecem a sua história. Até porque, não aqui querendo ofendê-los, nem minimizá-los, mas eles não têm conhecimento, grande parte dos evangélicos eles não têm conhecimento assim, com profundidade da palavra, da Bíblia, né? Dentro do seu contexto teológico, hermenêutico, eles não conhecem. Outra coisa, e muito menos conhecer a Reforma Protestante, que foi iniciada por Martinho Lutero, a partir de 1517. E foi Martinho Lutero o divisor de águas, a divisão entre grupos protestantes e os católicos no século XVI, né? A Reforma de Martinho Lutero, que era um monge da Ordem de Santo Agostinho, que rompeu com a Igreja Católica por divergir dela pelo fato da Igreja uma série de atropelos, corrupção, uma série de coisas, venda de indulgências, né? E outros pecados denunciados por ele. Isso provocou a divisão, e a partir de 1517, quando ele fixou na sua igreja as 95 teses, em que ele expunha todas as contradições doutrinais da Igreja Católica, botando lá na porta da sua igreja, apontando os erros da Igreja Católica. Então, a partir daí, também multiplicou-se a quantidade de igrejas chamadas cristãs ou evangélicas. Vieram os batistas, vieram os anabatistas, vieram os roteritas, vieram os congregacionais, e por aí vai, né? Quer dizer, vieram os luteranos, vieram exatamente os calvinistas. A Europa todinha mergulhou numa crise religiosa terrível que desembocou com muitas guerras sangrentas, com milhares e milhares de mortos. Uma guerra terrível que só veio cessar no início do século XVI, do século XVII, quando o Concílio de Nantes colocou um ponto final nessas divergências doutrinais. De lá para cá, a cada momento, a cada minuto, nasce uma igreja, né? No Brasil e no mundo. Com uma vertente diferente, e ninguém sabe nem qual a diferença, né? Porque nós nos dedicamos muito ao estudo das religiões comparadas, né? Eu, sinceramente, eu não sei a mínima diferença entre uma igreja universal do Reino de Deus e a igreja Canaã e a igreja... Eu não tenho a diferença teológica. Exatamente. Eu não sei nenhuma. Eu não sei a diferença. Então, as igrejas têm aqueles que são mais conservadores, tem aqueles que são mais, digamos assim, muitos pastores são muito mais abalizados, dentro de uma visão mais pentecostal, baseada exatamente, segundo eles, nos ensinos dos apóstolos, dos primeiros apóstolos de Jesus, né, dos 12 apóstolos, do início da era cristã ali, até João Evangelista. Então, tem alguns pastores evangélicos que são mais comedidos, são mais equilibrados e tal. Então, é o pessoal que entende mais um pouco da Bíblia, o pessoal que mais se aproxima da Bíblia, né? Mas que não é no seu contexto geral, mas apenas uma aproximação. Mas, Jeová, só para a gente entender também, assim, essa questão das igrejas ditas pentecostais ou cristãs, ou novas igrejas que têm surgido, ou igrejas que são relativamente novas, mas têm ganhado muita força, mas elas se dizem cristãs, mas elas seguem muito mais o Antigo Testamento, como a gente falou, e seguem muito mais essa ideia do Deus punitivo do que de Cristo. Exatamente. Essas igrejas, na sua concepção, eu queria uma opinião sua, vocês acham que elas acreditam muito, muito menos do que a maioria das pessoas de que Cristo é o Deus vivo? Hoje, eu digo com um amigo meu, tenho vários amigos meus, uma brincadeira com meu grupo de amigos, eu digo o seguinte, se hoje nós tirarmos, por exemplo, Satanás das igrejas, né? No geral, porque todo dia ele sai, todo dia ele volta. O cara expulsa todo dia. Todo dia de manhã, ele volta de tarde, expulsa de tarde e volta à noite. E todo dia está voltando. Quer dizer, é o chamado demônio cururu. Vai, mas volta. Né? Você chuta, ele volta. Você chuta, ele volta, né? E eu digo com meus amigos, brincando, rapaz, se tirar hoje o Satanás das igrejas evangélicas, elas quebram, né? Porque o ganha-pão
é realmente a ferramenta de trabalho principal, o capeta. Se tirar o O capeta, medo. há uma deficiência É o muito medo, grande. né? É o medo, né? Então é o seguinte, o que acontece? Hoje, como a teologia é um universo de interpretação, de compreensão, né, Bernardo e Roberto? Hoje é um universo de compreensão. Cada pessoa bota uma igreja e faz a sua doutrina, interpreta ao seu modo e prega aí, irmão, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque segundo a Bíblia, segundo, né, a palavra de Deus, você pode estar infringindo, você pode ir para o inferno, não sei para onde, você pode ir para o Tarto, aquela coisa toda. Então, a interpretação, como esse universo de interpretação teológico é muito amplo, qualquer pessoa abre uma igreja e faz a doutrina conforme as conveniências pessoais. Irmão, você tem que pagar o dízimo. Não, o que é isso, irmão? Você não está pagando o dízimo, você está violando o preceito de Deus, está violando 3:10 de Malaquias, né? Que você tem que dar o dízimo, está lá em Malaquias. Só que na época de Malaquias, o dízimo era para sustentar a tribo de Levi, que não receberam herança na Palestina. Quando a Palestina foi dividida entre as 12 tribos de Israel, uma não recebeu terras, nem bens materiais. Aí, quer dizer, 11 tribos teriam que tirar o dízimo, era trigo, aveia, centeio, óleo de oliva, óleo, tal, aquela coisa toda, animais para ser abatido, para alimentar uma tribo que vivia do sagrado, porteiros, cantores, compositores, pregadores, né? Oradores, as pessoas que trabalhavam na parte sagrada dentro do chamada da tenda da propiciação, quer dizer, no tabernáculo, que era no deserto. Na época de Moisés era apenas uma tenda, viu? E depois, do ano 1000, depois do ano 950 a.C., quando Salomão construiu o templo de Jerusalém, então todos os dízimos vieram para o templo de Jerusalém para sustentar aquela quantidade enorme de gente que trabalhava, porteiro, viu? Era vigilante, sacerdote, sacrificadores, grãos sacrificadores. Então, era para sustentar esse pessoal. Quando veio a era cristã, São Paulo evitou falar na palavra dízimo, usou duas palavras, ofertas e coletas, que tinham a finalidade substituir exatamente, era sustentar as viúvas, os velhinhos abandonados, as crianças abandonadas, os órfãos e as órfãs, que essa finalidade, esse dinheiro era para sustentar as pessoas necessitadas da igreja cristã. E havia realmente esse projeto que deu muito certo na igreja cristã, as ofertas e as coletas. Sim. Hoje está tudo descaracterizado, não existe mais controle, qualquer Zé Cueca abre uma igreja e faz a sua própria doutrina, pega coisa lá do Velho Testamento. Se autoproclama pastor, se autoproclama missionário, se autoproclama pastor, bispo. Né? Eu vejo na televisão, irmão, você pode falar com o profeta, você pode falar aqui com o homem de Deus, dá um chiadinho, o homem de Deus, né? E você pode falar com o profeta, aquela coisa toda. Então é uma coisa muito vaga, quer dizer, muito jogada ao Deus dará. Qualquer Zé Cueca bota uma igreja, qualquer Zé Cueca cria a sua própria doutrina e a impõe aos seus adeptos e as pessoas, e isso vai criando um fanatismo terrível. Fanatismo não só religioso, mas também político. Porque é exatamente dentro dessa grande base, Roberto, essa grande base, esse grande seguidor de pessoas que crescem e acreditam piamente na doutrina e na palavra do pastor, é que ele lança os seus candidatos, vereadores, prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, senadores e até presidente da República. Eles lançam, exatamente porque é um crescimento avassalador do Brasil. Eu vou fazer uma análise histórica. Eu sei que a gente não pode prever futuro, né? Mas tem que ter uma tendência histórica aí. A gente vê que são diversas congregações, diversas igrejas que formaram essa bancada. E hoje elas trabalham em harmonia por um projeto de poder e de hegemonia da bancada ali dentro. Caso haja essa hegemonia, aí vai começar as disputas. Com certeza. Internas, né? As disputas de cada congregação. Um período perigoso, muito perigoso. Aí vai ser a guerra entre eles. Exatamente, vai ser um radicalismo terrível. Hoje já existe. Hoje, irmãos, o Billy Graham falou uma vez, Billy Graham, um grande missionário norte-americano, que morreu, acho que em 2018, ele morreu com 100 anos, o grande Billy Graham, diz o seguinte: hoje, o mundo evangélico hoje, os líderes, as lideranças, os pastores, presbíteros, diáconos, esses líderes que dirigem igrejas, dirigem congregações, eles não se entendem mais nem na cadeia.
São divergentes entre si. Pode ver, não vou dar nome de pastor aqui, eu não sou louco para nome de ninguém aqui, mas eu conheço aqui no Siglas, Ceará, aqui no Ceará. Características Eu físicas. sei, muita gente sabe disso, principalmente o mundo evangélico, sabe disso, que tem muitos líderes pastores aqui no Ceará, que eles não se entendem entre si, entendeu? Um odeia o outro, diverge do outro, contesta o outro. Doutrina, esse cara aí, não sei o quê, pecador. A minha que tá certo. Não, aquele cara ali, rapaz, aquele cara ali, eu não concordo com ele, não, porque ele não sei o quê. Agora eles se unem para um projeto de poder. Mas quando esse A projeto. união é toda voltada para um projeto de poder. Toda essa Mas caso parafernália. esse projeto de poder vire uma prática efetiva e que funcione e que seja realmente se realize, aí a guerra interna Aí vai ser uma guerra religiosa, vai ser chamada uma guerra religiosa entre eles. É porque a Igreja Católica está perdendo muitos membros também, a Igreja Católica tem a sua ramificação também de um lado ou do outro, tem uma minoria que é daquele lado, uma maioria do outro lado, né? A gente está politicamente falando. Uhum. Então a Igreja Católica é mais equilibrada, mais comedida e tal, mas mesmo assim a Igreja Católica está perdendo adeptos, porque a Igreja Católica tem uma posição mais de tolerância, aquela coisa da tolerância religiosa, que o outro lado é contra a tolerância. É contra a tolerância. O outro lado trabalha numa jihad, uma guerra santa. E parece que tá assim, né? O cristianismo católico, ele tá tentando se reinventar e se adaptar a um novo momento, ou seja, com algumas flexibilidades. Exatamente. Então, o catolicismo está se flexibilizando, que a gente, inclusive, já entrevistou padres aqui, né? Exatamente. Enquanto algumas vertentes protestantes estão se radicalizando, né? Então, Exatamente. Mas é no radicalismo. Polarizando, o cristianismo está se polarizando. E isso aí, Bernardo e Roberto, é o seguinte: essa polarização política que existe no Brasil hoje, os ventos sopram mais para o lado do mundo evangélico, porque aí envolve questão ideológica, questão doutrinal, questão teológica. Mas é engraçado porque isso não é uma tendência mundial, né? É uma tendência, é um recorte aqui do Brasil, né? Porque mundialmente o cristianismo ele tem perdido força. Mas por quê? Porque também, Roberto, é o seguinte, porque também na América Latina, assim, vamos falar das duas Américas, a América do Sul, né, e a América Central. Principalmente a América do Sul, onde tem o maior contingente de católicos, né? Grande parte do povo não tem conhecimento de nada, é aquela coisa rústica, é um segmento rústico, né? Em cima dessa rusticidade é que predomina o fanatismo, e o fanatismo é muito perigoso. A mesma coisa lá dos muçulmanos, aqueles fundamentalistas radicais, ele não quer conversa com ninguém. Se você, né, no lado dele, você vai morrer, você vai ser exterminado, né? Eu vi ontem a notícia no jornal que o Irã diz assim: nós vamos trabalhar para continuar a guerra com Israel. Então, vai morrer milhões de pessoas, vão morrer milhões de pessoas. E ali na Somália, ali no Iêmen, aqueles grupos radicais ali que estão querendo se unir para a guerra contra Israel, que vai ser um banho de sangue, um banho de sangue. Eu vou logo me antecipando, porque eu sou um estudioso da teologia de Israel. Um banho de sangue. Quem vai perder? O mundo árabe. Quem vai perder é quem se meter contra Israel. Porque por trás de Israel está o gigante do mundo, os Estados Unidos, que também está testando as suas novas armas de guerra. Já vai para outro, mas a gente pode dar mote aqui para outro programa e outro papo. Mas Israel é um estado mínimo. Muito pequeno. Mas é pequeno, mas muito fácil de ser destruído. Mas eu digo assim, mas tem os Estados eu Unidos. digo, Roberto, mas é por trás. Além disso, Israel tem supremacia no ar. A grande vantagem de Israel é que ele é supremo, ele tem supremacia no ar. A gente está aqui só colocando os pontos para a gente pensar. Mas que essa supremacia ela foi colocada em xeque com os ataques recentes, né? Que você viu que não é tão infalível assim. Não é infalível, mas e outra coisa, eles estão preparando vários domos de ferro no espaço. Eles estão preparando, já estão sabendo que vem coisa pesada. Espero que não precise usar, espero que a gente consiga viver um momento de paz. Vem 500 mil de uma vez, derruba 480, cai 20. Me diz uma coisa, você como historiador, vou nem pesquisar aqui, eu sei que você sabe isso na ponta da língua. Desde que século a humanidade briga por discussões religiosas, por questões de contradições religiosas, por conta de religião? Desde que ano a humanidade briga por religião? Desde a primeira civilização, a Suméria. Desde que o homem passou a viver em comunidade, né? Vamos lá, há 10 mil anos de história, 10 mil anos, da Suméria para cá. E a gente não aprendeu nada com isso. O Império Sumeriano, o Império Amorita, o Império Acadiano, o Império Hitita, Greco-Romano, todos esses homens. Eu tenho os manuais das guerras religiosas do passado.
Bernardo e Roberto, a gente vê lá a luta dos homens com seus deuses. Os deuses, de um lado, dos homens, do outro lado, os inimigos. Quer dizer, a luta entre homens e deuses. E muito sangue derramado, muitas guerras de conquista de terras, a escravidão também imperava naquela época. Então é uma guerra de reis, chamada os reis divinos. Os reis divinos, os reis acadianos, os reis amoritas, os reis sumerianos, os reis babilônicos, Então, os desde reis que o mundo é mesopotâmicos, mundo, desde que a o mundo é mundo, humanidade- que eles vêm se atritando. Que a humanidade briga por fé, Por isso que briga Salomão por diz, crença. Salomão diz lá nos Provérbios, Deus fez o homem perfeito, mas lamentavelmente ele se meteu em muitas confusões. Toda essa confusão vem do homem. É como dizia o Rousseau, homem, não procura o autor dos teus males, tu és o autor deles. E está lá no livro do Gênesis, Deus, na linguagem lá do Gênesis, Deus se arrependeu de ter criado o homem, porque o homem é complicado. Todas as guerras do mundo, nós que somos pensadores, nós que pensamos, nós que temos a inteligência, o raciocínio, o intelecto, a loquacidade do entendimento das coisas, nós somos piores animais. E Deus não criou religião, né? E Deus não criou religião. Quem criou a religião? Foi o homem que criou a religião. Eu estava uma vez no João Soares e falei, existe quantas mil religiões? Uma entrevista de 95, de 1995. Existe quantas mil religiões? Isso há 30 anos atrás. Jô, quase 10 mil religiões naquela época, 1995. Já quase 10 mil religiões. Mas, e agora a seguinte pergunta, qual delas é a verdadeira? Nenhuma. Não entendi, Jeová, nenhuma. Jô, todas as religiões foram criadas pelo homem, partiu do intelecto, do entendimento, do raciocínio, veio da mente do homem, todas as religiões foram criadas pelo homem. Eu sou um cara estudioso da história, eu poderia hoje criar uma religião jeovista, que é o seguidor de Jeová. Vamos, eu sou adepto. Já pensou? Pode me O que chamar. você acha, Bernardo? Eu tô top na hora. Tô dentro. Bernardo e Roberto, Jeová, Tô vocês dentro. os meus dois primeiros discípulos. Exatamente. Rapaz, muito Rapaz, bom. nos reconectamos. Rapaz, muito bom. E o resto fica para você pensar. O intuito da Reconnect é instigar, né, o senso crítico, né? Então o resto agora fica por sua conta. Quer saber mais? Jeová tem excelentes livros. Onde estava Jesus dos 13 aos 30? Os piores papas da humanidade, os melhores papas da humanidade. Os 30 papas que envergonharam a humanidade, os 30 papas que papas- enalteceram a humanidade de Pedro Francisco, onde estava Jesus dos 13 aos 30 anos, né? Os grandes marcos do cristianismo. Tem muitas religiões, né? Então você quer saber mais sobre realmente as religiões, sobre o cristianismo, vindo de uma fonte fidedigna, uma fonte com embasamento. Tá aí, tá as redes sociais do Jeová Mendes, vai passar aqui. Lá você vai ter acesso, né? Vai poder chamar a equipe dele para poder adquirir os livros dele. Jeová, muito obrigado mais uma vez. Muito meu irmão. obrigado, Jeová. Obrigado, Você sempre Bernardo, muito- Roberto. Eu fico muito satisfeito porque essa aqui é minha casa e vocês são os dois onde eu passo as pessoas. Vocês repetem aquelas minhas entrevistas, rapaz, é uma repercussão grande. As pessoas, né, assistem e Que bom, muita ficamos gente gosta felizes. desse debate, que é um debate muito bom, né? Lá em Itapião tem um senhor lá que morreu recentemente, disse assim, ele disse, Jeová, não tem religião, não tem religião. Eu digo, mas não tem nenhuma religião, não. Eu sigo uma seita. Qual é a sua seita? Aceita tudo, dinheiro, cheque, doação. É isso aí. Obrigado, Jeová. obrigado, Roberto. Bernardo. Nos reconectamos. Obrigado, galera reconectada. Obrigado a você por mais uma vez ter aberto as portas da sua casa aqui para Reconnect. Quer saber mais sobre esses e outros assuntos? Vai lá no nosso portal do YouTube, Reconnect Brasil. Lá tem todos os programas de forma integralzinha para você assistir quando, onde e quantas vezes você quiser. Até a próxima semana. Valeu. Jeová, eu quero ser o tesoureiro, parte financeira, posso. Jesus.